Bom dia, pessoal! Professor Ilza Rocha, e estou aqui na casa de uma pessoa muito especial para a nossa aula dessa semana. O nome dele é Zezito de Araújo e ele é professor, pesquisador da Universidade Federal de Alagoas. Então, cara, é bam. Ele também foi diretor do NEAB, que é o Núcleo de Estudo Afro-Brasileiro, por isso que estou aqui, porque vamos falar sobre a arte e sobre a cultura africana. Lá um pouco com ele, especialmente ele abriu as portas da casa pra gente. Então vamos lá, vamos falar com ele que vocês vão conhecer. Então, pessoal, a pessoa especial que eu falei pra vocês é este homem aqui. O nome dele é Zezito de Araújo e ele falou uma coisa interessante. Primeiro, bom dia, né, professor? Bom dia! Ele falou uma coisa interessante, que ele é do grupo... Eu sou do grupo étnico Ambundo, do grupo linguístico Banto. Que o senhor pode explicar pra gente? Quer dizer, Ambundo foram povos que iniciaram o povoamento da região central de Angola. E esses primeiros homens e mulheres que chegaram aqui na condição de escravizado vieram dessa região, desse grupo étnico. Por isso que eu descendo. Entendi. Eu nasci em São Luís de Quitude, onde Zumbi dos Palmares também nasceu naquela região. Vai que é parente dele. Eu acho que eu sou um pouquinho parente de Zumbi dos Palmares, né? Então, Ambundo é esse grupo étnico que veio de lá pra cá. Então, todos nós que moramos aqui em Alagoas, aliás, no Brasil, temos também descendência de algum lugar lá? Do continente africano, sim, todos. Não só dessa região, mas tem outras regiões, como a região da Nigéria, né, do Benin. Né? Então, se eu pesquisar na minha genealogia, eu posso chegar até onde... Evidentemente que você chega. Bacana, assim. gente. Eu achei E Banto é o grupo linguístico, a língua que mistura a língua portuguesa com a língua Banto. Inclusive, a professora de português e a professora de inglês vai falar um pouco sobre a língua africana e coisas que a gente fala. E a gente estava aqui conversando coisas interessantes, viu, gente? Isso aí, a aula dela, vocês estudam sobre isso, que eu não quero invadir a do colega. Bom, professor, como esse momento aqui é um momento especial, porém tem que ser rápido, porque tem que ir na internet dos alunos, eu vou escolher só algumas perguntas para poder a gente falar sobre a cultura afro. Primeiro, eu quero saber do senhor o que seria cultura, principalmente cultura africana, e qual a importância dela pra gente. Olha, às vezes as pessoas confundem muito cultura africana com cultura afro-brasileira. Quando a gente diz cultura africana, é aquela produzida e feita pelos africanos. E cultura afro-brasileira é aquela que foi recriada aqui. Adaptada. Adaptada. O brasileiro gosta disso, de fazer essa adaptação. Por exemplo, o carnaval. O carnaval é uma cultura que tem elementos da cultura brasileira e da cultura africana. Nos grandes desfiles você vê ali expressões culturais indígenas, você vê expressões culturais africanas e outras coisas. Até nos grupos folclóricos nossos a gente encontra uma mistura. Por exemplo, guerreiro você encontra elementos da cultura africana e também pode encontrar elementos da cultura indígena. Né? Então, e às vezes até elementos da cultura europeia, aqueles espelhos que bota lá no chapeuzinho. Então, isso a gente pode dizer que é cultura de matriz africana, cultura afro-brasileira. Entendi. E só uma coisa também que eu aprendi hoje com ele, gente, aqui em Alagoas, o nosso folclore, ele é 95%. 95%. Tem um grande pesquisador que é Abelardo Duarte que demonstra isso, não é invenção minha. 95% do nosso folclore alagoano, ele vem da África. Vem da África, ou foi recriado aqui com os elementos africanos. Como, por exemplo? Por exemplo, o quilombo, a taeira. Que é uma dança. O guerreiro próprio, como eu falei para você, que é outra dança. Então são várias danças que nós temos aqui. A baiana também é de matriz africana, que temos aqui em Alagoas. Eu quero até dar o nome de uma pessoa que quase nenhum alagoano relembra, que deu muito impulso a isso, que era a professora Carrascosa. Ela trabalhava na UFAL, só exclusivamente com isso, e ela tem toda essa história. Evidentemente, você falar do grande folclorista, professor José Maria Tenório, né, que trabalhava sobre isso. Minha gente, eu sou professora do ensino fundamental, como vocês sabem, sou professora de vocês, ele é professor de universidade, ele é historiador e pesquisador. Então ele tem muita carga aí, sabe o que está dizendo, tá, gente? E que bom que ele nos atendeu. Ele é amigo pessoal da família, já vim aqui para casa dele pra gente se divertir. Professor, quando os africanos, os negros, eles vieram para o Brasil, qual foi, aquela pergunta que a gente combinou, qual foi o motivo maior de ter trazido eles para o Brasil? Primeiro porque a gente sabe que os índios, eles relutaram e não aceitaram serem escravizados. E por que trouxeram eles? Porque eles vieram salvar o Brasil. Quando eu digo isso, todo mundo fica... literalmente eles vieram salvar o Brasil. Por quê?
Na época já se chamava Brasil? Não, era Santa Cruz, Terra de Santa Cruz. Porque eles já tinham conhecimento da agricultura. Eles detinham o conhecimento da agricultura, detinham o conhecimento da metalurgia, eles sabiam fazer a estrovenga, sabiam fazer o machado, sabiam fazer a foice. Veja, juntou, fazer a foice, fazer o machado, e trabalhava a terra. Eles já conheciam. Para cultivar. A cana-de-açúcar na época, né, que eles vieram também, principalmente, né, para trabalhar. E eles já tinham experiência de cana-de-açúcar nas ilhas de Açores e de Madeiras. Lá na África. Lá, onde fica em Portugal e África. Então, eles já tinham esse conhecimento. Então, vieram na condição de escravizado para salvar o Brasil. Mesmo sendo escravizado, eles produziram riqueza para esse país. E continuam produzindo seus descendentes. Tá vendo, gente? Orgulho. No outro vídeo, na outra aula, eu falei para vocês terem orgulho da nossa cultura, que é mesclada com a cultura indígena, e aí já vem um tapa na cara da gente. Então, é muito orgulho ter sido descendente deles. Professor, para encerrar um pouquinho aqui, fala suas considerações sobre a cultura africana e a cultura afro-brasileira e o seu trabalho com a junção de tudo isso, né? De luta pelo... Primeiro, a cultura africana. A cultura africana, ela tem como base o ser humano. O ser humano não vive desconectado da natureza. Então, primeiro eles creem um Deus único que criou o universo e eles dialogam diretamente com a natureza. Não existe vida sem a natureza para os africanos. E nós brasileiros, nós herdamos, evidentemente, não só a cultura dos africanos, como a cultura indígena, a cultura dos colonizadores. Então, é um mesclado disso. No entanto, quando você pensa em cultura e na perspectiva do lazer, do lúdico, toda ela é de matriz africana. Quando ele fala de matriz, de origem africana. De origem africana, de lá. Veja bem, qual a maior festa que nós temos no Brasil? Aí temos o carnaval. É o carnaval. O carnaval, ela é pelo tamanho dos dias e pelo envolvimento da população. Ela é de matriz africana. Quando você vai perceber outras grandes festas, ou na musicalidade. A gente fala sobre música também, tá? Veja, o samba é de matriz africana. As músicas populares, o pagode, os rap que os meninos tocam aí na periferia, tudo de matriz africana. Então veja essa riqueza que nós temos e as pessoas não se dão conta. Eu só faço uma pergunta a todos vocês que vão ouvir a gente. Por que a gente valoriza tanto a música, tanta arte e não valoriza a pessoa negra? Mas é de origem dela. Que é da origem dela. Eu acho que essa que é a grande questão. Aí o recado, as minhas considerações finais é essa. Vamos valorizar o produtor da música e a música. Não vamos só valorizar a música e a arte esquecendo esse produtor. Claro, porque o artista é o que... A arte é a expressão do artista. Do artista. É o que ele sente. Então, se eu sou um compositor, se eu sou uma cantora, se eu sou uma artista que trabalha com artesanato, enfim, com qualquer forma de artesanato, eu estou expondo o meu sentimento, os meus gostos, os meus costumes, minhas tradições. Então, vamos valorizar esse produtor cultural de matriz africana. Agora vamos falar um pouco sobre a arte e principalmente a escultura. E claro que o nosso convidado, ele trouxe umas coisinhas de lá também, nas suas andanças pela África. Professor, fala um pouco sobre isso aqui. Olha, essa escultura aqui, essa máscara, né, ela veio de Cabo Verde, em uma das minhas andanças. As duas, né, vieram de Cabo Verde. Evidentemente que essas máscaras, elas têm um cunho comercial, mas elas também são usadas nos seus rituais religioso lá. Nas suas expressões que o senhor comentou com a gente, né? E essa aqui, professor? Esta, né, como também esta aí, vieram da África do Sul, da cidade do Cabo. Né? Só que esta aqui, principalmente esta, eu visitei um dos maiores grupos africanos, que foram os Zulus. Eu tive a sorte de ir lá, conversar pessoalmente com ele e comprei essa máscara lá dos Zulus. Que legal. Olha, gente, interessante, porque essa máscara aqui a gente percebe que é de outro material. Ah, não, é de madeira também. Mas ela é mais pesada. É mais pesada, a madeira é de outra qualidade, com muito mais detalhes. Acaba nunca, né, professor? Não, permanentemente. É bom que já fica de herança. Fala um pouco sobre a história desse quadrinho. Esse aqui é o Preto Velho, muito conhecido de todos nós, né? Ele é parte da nossa religião de matriz africana,
Né? Então, O eu professor de também religião tenho. vai falar sobre isso com vocês. Aí você já tem na memória essa fotografia aqui do Que na verdade a preto gente já consegue ver em alguns lugares por aí. Temos bastante, principalmente ele na forma de escultura. Nós De chamamos barro. De barro. De barro, é verdade. Agora, olha que legal, pessoal, que ele mostrou pra mim. Fala agora disso aqui, professor. Isso aqui é a nossa história, principalmente a nossa história de nós alagoanos e alagoanas. Porque nós estamos com isso aqui falando do Quilombo dos Palmares. Porque era o instrumento em que os quilombolas falavam entre os mucambos, dizendo da aproximação, do afastamento do exército colonial português que ia destruir o Quilombo dos Palmares. Então eles davam um toque, evidentemente que não era esse, né, para dizer quem estava chegando, quem estava se aproximando. Entendi. Mais ou menos assim. Suponhamos que eu estava em um quilombo e ele estava em outro, vinha lá os meus inimigos, então eu batucava e daí, de acordo com o batuque, ele entendia a mensagem que eu queria passar para ele, se era para correr, se era para ajuda, se era para gente se reunir, para coisa desse tipo. Legal, né, gente? Isso então, mesmo. Vamos para o próximo. Então, pessoal, agora vamos falar um pouco sobre o vestuário, sobre a moda, sobre o estilo africano. Inclusive, o nosso professor aqui convidado, ele já está a modelo, né? Normalmente essas roupas que você usa, né, professor? Você gosta mesmo. Diariamente, eu uso, a minha roupa diária é essa. Inclusive, ele trouxe algumas aqui pra mostrar pra gente. Vamos falar só primeiro de origem africana mesmo, matriz africana. Olha que massa! Fala um pouco sobre essa blusa. Essa bata aqui, ela é do país de Gana, né? Inclusive foi a minha irmã que trouxe de lá, que residia lá, não é? Então vejam as cores, os detalhes aqui da gola, não é? Isso tudo faz parte da cultura e cada cor dessa tem uma simbologia para os povos de Gana. Inclusive, gente, muitas pessoas falam, por que é que os africanos eles gostam muito de cores fortes? Olha, países normalmente frios, eles usam cores escuras, porque as cores cruas, elas fecham mais o calor, tá? A temperatura interna do corpo. E cores quentes já é bem diferente. Então, existe uma colorimetria aí, que depois a gente fala sobre isso, que o motivo porque as cores deles são bem fortes, tá bom? E claro, agora vamos falar um pouco sobre a adaptação brasileira. Não, essa ainda é também africana. Tá, desculpa. Essa também ainda é africana. Essa foi um brinde que eu ganhei de um dos estudantes lá de Guiné-Bissau. Eles trouxeram diretamente para mim. Lá me deram de presentes. Que chique, você conhece gente do outro lado do mundo. De vez em quando eu dou umas idas à África, né? Fui à África do Sul e fui lá no Cabo Verde, e Guiné-Bissau fica bem próximo desses países que eu Às fui. vezes eu saio do Nordeste, bem raramente, mas enfim. E essa aqui? Essa aqui é um afro-brasileiro, né? Você vê, tem os modelos, tem os recortes, mas é um tecido Inclusive tá na moda brasileiro. agora esse tipo de mancha de tinta, assim, tem um nomezinho específico que depois eu vou lembrar. Que eles colocam a tinta e elas fazem uma mistura assim. É uma mistura. Agora o detalhe afro está aqui, né? Você vê esses cortes, o bolso, né? E tem mais também a calça. A calça, tem que combinar. Combinar aqui a calça, né, que é o detalhe. Veja, são roupas folgadas. Uma das características também dos trajes africanos são roupas folgadas confortáveis de acordo com o clima lá, que o clima é bastante quente, então tem que usar roupa bastante folgada. Mas aqui também o clima é quente e o pessoal anda quase nu. Tô brincando, pessoal. Esse tecido aqui, professor, o senhor comprou numa das viagens recentes. Lá em São Paulo, existe uma rua, Barão do Itapetininga, que os africanos, permanentemente, eles estão vendendo essas artes tecidos lá. Isso aqui eu comprei para fazer uma camisa nesse modelo, não é? Porque eu gosto desses trajes, aí eu comprei lá. Veio também direto lá de África. Esse é de Gana também. É de Gana. Esse é de Gana. Inclusive o cenário que vocês viram na reportagem, na entrevista que a gente estava tendo, também foi de um tecido que ele comprou e é de Gana. É de Gana. É de Gana. Também A gente Gana. tentou deixar no clima. Então, vamos pro próximo. Estou aqui remexendo nas coisas do professor e encontrei isso e perguntei o que exatamente seria isso. E aí ele vai dizer para vocês. Claro que ele falando é bem melhor que eu, né? Olha, essas conchas que quase todos nós conhecemos aqui em Alagoas... Alguns chamam de búzios, né? Alguns chamam de búzios. Elas, no século XIV, XV, mesmo XVI... Antes de trazerem para cá os africanos. Mesmo quando eles vieram para cá... Eles ainda usavam? Ainda usavam. Isso até o século XVII eles usavam. Isso aqui é moeda de troca. Como nós temos o cruzeiro, hoje o dinheiro, né, para você comprar qualquer objeto ou troca, evidentemente, porque naquela época de troca você juntava 10, 20 ou 30, trocava pelo bode, pelo carneiro. Então isso era uma moeda de troca muito valorizada na época.
então quer dizer que o senhor, naquela época, né, quisesse comprar alguma coisa com isso aqui, só Sim. entregava e Só a ele pessoa dava entregava o produto para você. o produto. Você, vamos supor, 1 quilo de carne valia uma coxinha dessa. Então era mais ou menos assim que funcionava. Tá vendo, gente? Que legal. Hoje em dia, moeda não vale quase nada, nem mais de R$1. Não dá nem mal para um biscoito. E essa cartinha, aliás, esse envelope aqui, gente, que é um envelope, o senhor ganhou como? Fala pra mim. Isso aqui também é parte de uma expressão cultural de matriz africana. Né? Isso aqui foi feito por uma grande artista e hoje uma grande culinária, né? A mãe dele. Né? Ela cozinha. Ela cozinha, inclusive tem alguns restaurantes chiquérrimos de matriz africana, né? Eu estou fazendo aqui a propaganda dela, quem quiser pode comer lá. E ela, nos seus eventos, que ela tem um terreiro de candomblé, ela mandou esse convite, isso aqui é um convite, com os elementos característicos, né, de matriz africana. Entendi. Bom, gente, como ele falou logo no começo da nossa reportagem, ele falou do africano, aliás, do africano e também da natureza, o como eles são ligados a isso. Então, o material que eles usam para fazer a arte tem que também vir da natureza, né? Nada industrializado. Inclusive, tem muitas tribos africanas ainda que mantêm a sua origem, não moram em cidades grandes, com casas de prédios, mas mantém-se lá na sua... Não, eles não moram, é isso que as pessoas desconhecem. Tem um grande número de povos africanos mora diretamente ainda como se estivesse morando no século XIV, XIII, XII, porque isso é uma forma de viver também. Nós vivemos uma forma diferente dele, mas ele vive tão bem quanto nós, são tão felizes quanto nós. Ou mais, né? Ou muito mais. Porque ensinam pra gente que a gente deve ter relógio, pulseira, brinco, celular de última geração, e eles não. Eles estão felizes, vivendo com a família deles, vivendo com a esposa, com os filhos, se divertindo, inclusive são mais livres do que a gente, né, não, professor? E como? Muito bem. Então, mais uma vez.